Capítulo 15. A excursão. Marcos apresentou-lhe Luís. Estes são Luzia e Henrique, companheiros que irão conosco fazer um estudo entre encarnados que se dedicam ao bem e que prestam valiosos serviços aos que sofrem. Marcos simpatizou com seus novos companheiros que, tanto como ele, ansiavam por aprender. Luís iria como instrutor, fato que os deixou muito alegres. Volitando, desceram a terra, ficaram hospedados num posto de socorro perto da crosta, onde o serviço era intenso. Foram visitar vários grupos de orações e se encantaram ao ver tantos samaritanos espalhados pela cidade, num trabalho incansável de ajuda. Marcos, vamos logo mais visitar o centro espírita onde sua irmã Solange trabalha, informou Luiz. Marcos alegrou-se ao ver o local onde tantas bênçãos recebera, e foi grande sua surpresa ao ver o doutor Marcondes sentado à mesa. Doutor Marcondes, Marcos exclamou, mas ele era teu? Marcos, sua cura não foi em vão, Luiz explicou. Doutor Marcondes, estudioso e com espírito ávido por aprender, se encabulou com sua inexplicável cura e procurou entendê-la nos estudos espíritas. Converteu-se e hoje tem afeição ao espiritismo e é um dos seus mais sinceros seguidores. Você não se lembra? Foi ele quem o ajudou, desligando-o do seu corpo morto, impedindo que viesse a vê-lo enterrado. Devo muito a ele. Vendo-o aqui, fico feliz, porque sei que terá no Espiritismo o entendimento e a compreensão a que faz jus. Ver o centro espírita como aprendiz era diferente para Marcos, uma vez que o trabalho era muito e não ficaram como espectadores, pois ajudavam nas tarefas mais simples. Isso os deixava contentes. O número de necessitados era grande e a equipe médica trabalhava sem cessar, com os mentores da casa dando atenção a todos. Como há desencarnados doentes, Luzia exclamou. A maioria não pensa na sua própria morte, não pensa como será após a separação do corpo, e outros vivem a encarnação como se nunca fossem morrer. A desencarnação traz muitas surpresas, e uma delas é continuar sentindo as dores e as doenças que o corpo tinha. Luísa elucidou-os. Um grupo de arruaceiros tentou entrar no local e tirar alguns desencarnados que tinham pedido abrigo, mas os guardas os afastaram. Luiz, vendo seus pupilos espantados, esclareceu. Os trabalhadores do bem acolhem sempre os que lhes batem a porta, porém há necessidade de manter a ordem. Por isso não foi permitida a entrada deles aqui, porque somente queriam badernar. Aqui é um posto de socorro para doentes. São auxiliados os que pedem. E os irmãos arruaceiros são, na verdade, mais necessitados, porque nem querem socorro. Há para eles outros grupos, que os acolhem e instruem. O trabalho começou com a leitura do Evangelho. Os três excursionistas admiraram o processo de intercâmbio entre os dois planos. Os mentores colocavam em filas os necessitados da incorporação mediúnica e de fluidos materiais. A incorporação é para muitos um choque de reconhecimento do seu estado de desencarnado. Marcos pensou que muitos, como ele, se iludiam, rejeitavam a ideia de que seu corpo estivesse morto, e aproximando-se do encarnado e vendo a diferença entre seu corpo e o dele, entendiam sua situação. E, também, porque se achavam muito materializados, os fluidos densificados, doados pelos médiuns e pelos encarnados presentes, ajudavam com mais rapidez a sanar suas doenças e deformidades perispirituais. Os desencarnados chegavam perto do encarnado com a distância que variava de 20 a 80 centímetros. O médium, preparado, entrava em sintonia com a faixa mental do desencarnado. Fios saíam da mente do médium e se ligavam ao da mente do desencarnado. Todo esse processo era feito ou supervisionado pelos mentores, trabalhadores desencarnados da casa. Luiz aproveitou para elucidá-los.
Os médios sintonizam facilmente com outras mentes. Por isso, a necessidade de o encarnado com mediunidade aprender a lidar com ela. Esse aprendizado, chamado por muitos de desenvolvimento, é muito necessário ao médium. E, quando o médium trabalha para o bem, há sempre um desencarnado guia, mentor ou protetor, que impede que esse processo de sintonização se faça em qualquer lugar. Conhecendo e aprendendo sobre sua mediunidade, o próprio médium saberá como usá-la. Como a mediunidade possibilita fazer o bem, Luzia exclamou. O socorro daquela noite foi grande. Após socorridos todos os desencarnados, foram transportados para mais assistência no plano espiritual, e a equipe médica auxiliou os encarnados doentes que aguardavam. O trabalho estava para terminar, e o mentor da casa se aproximou da pequena equipe de convidados e pediu: Marcos, convido você para fazer a oração de encerramento através de sua irmã carnal. Emocionado e encabulado, Marcos voltou-se para Luiz, que o incentivou com o olhar. Aproximou-se, enxugou as lágrimas de emoção e orou. Sua irmã Solange, comungando os mesmos pensamentos, repetiu em voz alta: Irmãos, como é importante essa reunião para todos nós, e mais ainda para os que sofrem e aqui buscam o conforto e o bem-estar para seus males. Foi nessa casa que recebi socorro. Encarnado, imprudente, não pensava na morte para mim. Meu dia chegou, enfim. Vaguei sem rumo e sofri muito, até que encontrei esse local, onde fui esclarecido e encaminhado. Agora, aprendo e começo a ser útil. Meu agradecimento é sincero a Deus e a todos os que aqui auxiliam orientando, e que também aprendem. Que as bênçãos do Pai caiam sobre nós e que esses trabalhos permaneçam sempre, para ajuda aos necessitados. Pai Nosso, afastou-se de Solange e ela, emocionada, agradecia a Jesus por seu irmão estar bem. Abraçados pelos companheiros, Marcos chorou de alegria e gratidão. Fim do trabalho, os encarnados se despediram e voltaram ao lar. A pequena equipe de aprendizes também se despediu dos amigos espirituais, sendo convidada a visitá-los novamente. Regressaram ao posto de socorro onde se hospedavam. Nosso estudo agora, Luiz esclareceu, será numa cidade no interior, conhecida de Marcos. Visitaremos grupos de auxílio e aprenderemos preciosas lições. Como me será agradável voltar lá, Marcos exclamou. Lá, Marcos, você foi, como encarnado, em busca da cura de um mal físico. Agora volta para estudar, conhecer. Iremos amanhã. Foi com grande alegria que Marcos reviu a cidade. Ficariam alguns dias e se hospedariam num posto de socorro no plano espiritual da citada cidade. Visitaram locais de oração, reuniões e estudos, onde pessoas unidas pela amizade ajudavam tanto encarnados como desencarnados. Na terça-feira à noite, Luiz levou-os para visitar uma casa singela toda rodeada de folhagens e flores. Foram saudados pelos guardas e entraram, caminhando até os fundos. No quintal havia uma sala, local onde o grupo se reunia para trabalhos espirituais. Encarnados ali estavam. Luiz esclareceu seus pupilos. Esse é o senhor Mário, dono da casa e orientador dos trabalhos espirituais. Essa é Dona Mirinha, sua esposa, e Jerusa, sua filha. Estes são Claudete e o senhor Eduardo. Estão organizando o local para o trabalho da noite. Foram acolhidos gentilmente pelos trabalhadores espirituais da casa e se acomodaram. O senhor Mário viu-os e foi informado pela desencarnada irmã Maria que se tratava de visitantes. O movimento de desencarnados era grande. Grupos de jovens vieram assistir aos trabalhos, alguns necessitados de amor e caridade, outros para aprender a ser úteis. Uma equipe médica se preparava para atender a encarnados e desencarnados carentes.
O que chamou a atenção dos 3 excursionistas foi uma fila que se formava, de desencarnados, os quais tinham nas mãos folhas escritas e esperavam ansiosos pelo início da sessão. Por que estão com essas folhas nas mãos? Henrique indagou curioso. Logo veremos, Luiz esclareceu. Aqui trabalha uma médium que psicografa, e esses desencarnados estão escalados para transmitir, pela psicografia, notícias aos seus entes queridos encarnados. E se acontecer de a médium não poder comparecer, quis saber Luzia. Esses irmãos esperarão por mais uma semana. Poucos querem responsabilidades de um trabalho mediúnico. Entretanto, muitos poderiam fazê-lo. Como gostaria de escrever aos meus familiares. Amo-os tanto. Henrique suspirou saudoso. Todos esses desencarnados estão ansiosos por mandar notícias, muito mais que os encarnados por receber. Continuamos vivos e ansiamos informar isso a eles, mas poucos encarnados acreditam, Luiz comentou. Os meus não acreditam, Henrique concluiu. Nunca iriam pedir notícias minhas. Para eles, estamos separados. Calaram-se com a chegada dos encarnados que foram tomando seus lugares, eram pessoas conscientes e com vontade de ajudar. Dona Mirinha fez uma linda oração. Claudete leu um texto do Evangelho e começou o trabalho. Os espíritos da citada fila chegavam perto do instrumento que lhes serviria e liam o conteúdo das folhas, que era um rascunho do que queriam ditar. Muitos se emocionavam e até choravam ao escrever aos seus afetos. Luiz esclareceu. A psicografia é importante para muitos desencarnados que, dando notícia aos seus, amenizam a saudade e a angústia que seus familiares encarnados sentem. E estes, ao saberem que os mortos do corpo, desencarnados, continuam vivos, amando-os, suavizam sua aflição e se desligam cada vez mais de seus afetos que partiram, ajudando-os a reiniciar na vida espiritual. Para muitos desses desencarnados que ditam aos seus, é como remorrer, isto é, conseguir partir para o plano espiritual. No prazo de 2 horas muito se fez, pois muitos eram os desencarnados socorridos e os encarnados orientados. Com a oração do Pai Nosso, terminaram os trabalhos da noite e as luzes se acenderam. Os médiuns, contentes, fizeram alguns comentários sobre o trabalho. Estão sendo entregues algumas das mensagens. Será que todos os encarnados acreditam? Luzia indagou a Luiz. Vamos observar. 3 pessoas liam as mensagens. A primeira a receber foi um moço que demonstrou incredulidade e pensava ao lê-la. Não é minha mãe. Se fosse, teria citado a pouca vergonha do meu pai que casou com aquela mulher. Apesar da assinatura parecer, não sei. A segunda a receber era uma jovem que se esforçava para não chorar de emoção. Meu Deus, respondeu às minhas indagações. Meu pai escreveu-me, respondeu-me. A terceira, uma mãe saudosa que tremia ao ler. Meu filho, que saudade! Como Deus é bom! É a sua assinatura. Ele chamou-me pelo nome, era assim que costumava se referir a mim. Esta carta tem tudo dele, o jeito de se expressar, o tom brincalhão. Sei, meu querido, que está do lado de lá e que nos ama como o amamos. O grupo foi se desfazendo e, enquanto os encarnados voltavam ao lar, os donos da casa organizavam o local. Do lado de cá também havia despedidas e agradecimentos. Luiz aproveitou para dar novos esclarecimentos. Como vocês viram, com boa vontade, encarnados e desencarnados trabalham na ajuda aos necessitados. Muitos recebem esses benefícios como a boa semente e a planta em boa terra. Outros, conforme a parábola do semeador, recebem-na entre espinhos e pedregulhos. Os desencarnados que ditaram mensagens fizeram-nos cheios de esperança de serem acreditados. Entretanto, quando há indiferença dos seus, dói-lhes muito.
Alguns encarnados querem provas difíceis para conseguir crer, e como nem sempre isso é possível, não aceitam. Outros querem ler nas mensagens o que pensam ser certo, como aquele moço a querer que a mãe condenasse o casamento do pai. E como ela não o fez, porque já possuía conhecimento disso e não o censurava, mas compreendendo e não podendo as mensagens trazer discórdias, ele não acreditou. Nem todas as assinaturas saem iguais às que tinham quando encarnados, não é mesmo? Luzia indagou. Para que se assemelhassem, seria necessário um treino maior do desencarnado com a médium, que recebe essas mensagens, num intercâmbio consciente ou, preferentemente, pela psicografia mecânica. Se a assinatura é simples, fica mais fácil. Também, muitos nem querem assinar, ditam somente o nome. Esse fato para alguns encarnados é importante, mas para outros o que importa é o conteúdo. Luzia, para incrédulos tudo é impossível, e para os que creem, um ponto é letra. Quem acredita já está consolado. Luiz, disse Marcos, todos esses encarnados que frequentam centros espíritas e os médiuns que lá trabalham já são os escolhidos? Infelizmente não, Luiz suspirou. Escolhidos são aqueles que uniram espontaneamente sua vontade à vontade de Deus. Médiuns e pessoas que frequentam uma casa espírita desfrutam da oportunidade de aprender a serem úteis. Assemelham-se a alunos que frequentam um educandário, onde sua presença, por si só, não os ensina, porque, se não se esforçam, não adquirirão instrução e, do mesmo modo, podem ficar vários anos no meio de mestres e saírem tão analfabetos quanto aqueles que nunca foram ao colégio. A presença na casa espírita não é um fim, mas sim um meio propício para que, compreendendo a realidade espiritual, a ela se integrem. Num centro espírita, entram em contato com desencarnados e isso lhes prova a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Muitos desses desencarnados são irmãos evoluídos que vêm para amparar em nome de Deus. A quem tem mais, muito será pedido. Dos médiuns, a quem muito foi dado, é natural esperar que muito seja pedido, não em atitudes externas, mas sim na sua transformação interior. O ato de fazer o bem proporciona ao indivíduo não propriamente ter créditos, embora possa ter, mas seu principal prêmio será tornar-se cada vez melhor, até um dia vir a ser elevado. Fazendo seu bem, tem-se a oportunidade de se tornar bom. Quando agimos assim, os maiores beneficiados somos nós mesmos, pois tivemos oportunidade de demonstrar ou talvez consolidar ensinos aprendidos. Praticar o bem do melhor modo que pudermos, com toda a dedicação, não importando a quem seja. Deve ser a atitude dos escolhidos, pois Deus age assim e muito nos ama. Muitos médiuns, por frequentarem uma casa espírita e por beneficiarem a muitos através de seu corpo físico, presumem-se desobrigados de sua integridade moral e física. Iludem-se, pois quase todo o mérito do bem que distribuem cabe aos desencarnados socorristas, que sofrem suas vibrações inferiores, próprias de um mundo rasteiro, tendo eles que higienizar a hora do encarnado para que ele possa ser útil. Mesmo com esse trabalho, os nossos irmãos desencarnados permanecem para ajudar e amar em nome de Deus. A esses médiuns só caberão repreensões e censuras, porque devem mais do que os que não receberam essa oportunidade. O fazer, por si só, não tem valor. O valor está na intenção pela qual o bem é feito. O fazer é importante, mas muito mais é o ser. Muitos pensam que ao realizar o bem não necessitam ser, todavia se enganam e sofrem. Os que praticam o bem e tornam-se bons atenderam ao chamado e serão os escolhidos. O Espiritismo dá muito esclarecimento, por isso aos espíritas muito será pedido, não em atitudes externas, mas sim na vivência interna. Voltaram ao posto de socorro, onde ficaram servindo e ajudando os muitos necessitados que lá se abrigavam, e isso até a noite de sexta-feira.
O pequeno grupo volitou pela cidade, vendo diversos locais iluminados de forma diferente, por luzes espirituais. Luiz, o que são esses pontos luminosos? Henrique indagou curioso. São os diversos locais onde grupos afins se reúnem em oração e ajudam os irmãos necessitados. E aquele lá, apontou Luzia, na parte alta da cidade. É uma reunião de amor e caridade de que participam laboriosos e bondosos espíritos, juntamente com atenciosos encarnados a prestar grandes serviços na seara do bem. Luiz fez uma pausa e finalizou. Onde há luz, as trevas são dispersas. São esses os que não se recusam a trabalhar na vinha do Pai. Marcos exclamou emocionado. Calaram-se, meditando. Capítulo 16. Muitos são os chamados. Ao rever o local onde estivera encarnado, num período difícil, doente, Marcos teve que conter a emoção. O centro espírita estava mais bonito, diferente, oferecendo aos encarnados melhores acomodações e alojamentos. A pequena equipe de aprendizes maravilhou-se com o trabalho que os obreiros desencarnados faziam no local. No plano espiritual, mantinham um enorme hospital e posto de socorro para desencarnados necessitados. Foram gentilmente recebidos por um de seus trabalhadores, que lhes pediu que ficassem à vontade e lhes explicou que ali grupos de estudos eram sempre bem-vindos. Muitos encarnados aguardavam o início dos trabalhos para consultas. Luiz pediu aos seus pupilos que se juntassem a eles e ouvissem seus comentários. Não sei se conseguirei me curar, comentou um senhor. Há tempo estou doente, mas, como muitos dizem ter se curado, não custa tentar. Vou me curar, tenho fé. Vim de tão longe, contou uma moça. Sinto muitas dores, terríveis. Quem sabe Deus me atende através desses irmãos, disse esperançoso um homem. Se não fizer bem, mal não me fará, comentou uma senhora. Minha filha vai se curar, tenho certeza. Convicta, exclamou outra senhora. Marcos olhou-os, apiedou-se de muitos, lembrando-se dele mesmo. A maioria ali estava pensando somente em si, na sua melhora física, pois viera usufruir sem pensar sequer em doar. E não seriam doações materiais, porque ali não se cobrava nada, mas dar algo de si, melhorar suas maneiras de ser e viver. Muitos tinham fé, acreditavam, outros nem isso. Aproximaram-se de duas mulheres. A mais moça tentava convencer a mais idosa da existência de espíritos, mas ela repetia com convicção: Não creio em espíritos. Ao morrer, não se volta mais à terra. Ou vão para o céu ou para o inferno. Aqui não virão mais. Você não deveria pensar assim, porque a maioria tem o corpo físico morto e fica vagando junto a nós, encarnados. E tudo o que nos acontece de ruim é interferência dos desencarnados. Grande bobagem. Os desencarnados, como você chama os mortos, nada podem fazer conosco. Hoje mesmo escorreguei. Foi o espírito que me empurrou. Não creio. Que veio fazer aqui então? Penso curar-me pela força mental do sensitivo. Luiz esclareceu. Essas duas senhoras são exemplos de dois extremos. Uma não crê na interferência dos desencarnados e a outra acha que tudo o que acontece é por causa dessa interferência. Ambas estão erradas, uma por não crer e a outra por colocar toda a culpa na parte espiritual, até mesmo um simples escorregão e por acontecimentos corriqueiros na vida encarnada. O movimento no plano espiritual era maior do que no plano terreno. Muitos desencarnados, julgando ainda estar no corpo físico, buscavam a cura de seus males, enfileirando-se com os encarnados. Grande era o número de trabalhadores desencarnados. A equipe médica trabalhava incansavelmente, ao lado dos guardiões e dos samaritanos encarregados de ajudar os desencarnados sofredores.
Esse é um dos trabalhadores da casa, é médico, Luiz apresentou. Encantaram-se com a simplicidade do apresentado, que cumprimentou-os sorrindo. Espero que se sintam à vontade entre nós. Que prazer conhecê-lo, Marcos disse. Curou-me, fui curado aqui quando encarnado, porém não dei o devido valor. Ele sorriu amorosamente, incentivando Marcos a continuar, e esse completou. O senhor não se importa? É indiferente com a ingratidão de muitos? Não pensamos no bem que fazemos, respondeu tranquilo. Preocupamo-nos somente com o bem que deixamos de fazer. Os médiuns foram chegando e começou o trabalho da noite. Houve grande silêncio, todos se aquietaram, tanto os encarnados como desencarnados, para ouvir a palavra do senhor Valdemar. Irmãos, somos de muitas formas chamados a conhecer a verdade, o bom caminho. Todas as religiões cristãs orientam seus seguidores a praticar o bem, a amar o próximo. Mas é o Espiritismo que muitas orientações nos tem dado, esclarecendo-nos os ensinos de Jesus de maneira racional. Abençoada seja a doutrina, codificada inclusive pelos muitos esclarecimentos de Allan Kardec, pois ela nos chama e nos dá oportunidades de fazer, para sermos os escolhidos. Irmãos, pelo Espiritismo somos sempre chamados, alguns pela cura de seus males físicos, porque, desenganados pela medicina terrestre, são curados pelos bons espíritos, que lhes provam inclusive a continuidade da vida após a morte do corpo material. Porém, muitos, surdos a esses chamamentos, justificam suas curas, negando que foram curados pelos desencarnados. Volto com saúde a viver, como se nada tivesse acontecido, e se recusam a se transformar em escolhidos. Tantos se livram, pelo Espiritismo, de obsessões, de encostos, como dizem na simplicidade, mas continuam sofrendo. E na existência desencarnada, os bons continuam bons, os maus, às vezes piores ainda. Outros são chamados pela psicografia a provar que os entes queridos, cujo corpo físico morreu, não se acham separados, mas ausentes, e podem se comunicar conosco. Cada encarnado que recebe uma mensagem recebe também um apelo para crer. O Espiritismo prova-nos de muitas formas que continuamos vivos após a morte do corpo físico e que necessitamos pensar nessa sobrevivência, porque a desencarnação acontecerá para todos os chamados vivos. E nossa vivência no plano espiritual tanto pode ser boa como pode ser ruim, pois estará em conformidade com a conduta que estamos tendo aqui como encarnados. Vamos, irmãos, atender ao chamado que estamos recebendo. Despertemos e passemos do caminho largo, o das facilidades, para o caminho estreito, mudando nossa forma de viver, tornando-nos bons. É necessário entender e praticar os ensinos de Jesus e nos esforçarmos para sermos escolhidos. Em seguida, começou a atender os encarnados doentes. Enquanto Henrique e Luzia ajudavam o grupo que estava dando passes de irradiação nos enfermos, Luiz e Marcos foram até a sala onde fazia o trabalho de orientação aos desencarnados, ou seja, trabalhos de desobsessão. Marcos não só viu desencarnados doentes, como também maus e vingativos, mas todos eram socorridos, orientados e encaminhados para assistência no plano espiritual. Luiz, Marcos comentou, quando aqui estive, passei por esse trabalho e estavam comigo dois desencarnados que queriam se vingar e disseram ter agido inclusive instigados pela vontade de dois encarnados. Alguns desencarnados vingativos aguardam aqueles que querem prejudicar caírem na vibração para poderem agir. Certamente conseguiram prejudicá-lo, em virtude de você ter ofendido a outros e eles, revidando, desejaram-lhe o mal. O que será deles? Por que estavam comigo? Se receberam orientação aqui e forem encaminhados, estão bem. O porquê, o motivo deles quererem se vingar pode estar no passado distante. Se um dia recordar as suas outras existências, poderá saber o motivo.
Devo tê-los ofendido. Gostaria muito de pedir-lhes perdão. Numa rixa, a culpa é de ambos os lados. Ofendidos devem perdoar e não guardar rancores, e ofensores devem arrepender-se e reparar a falta. Se eles forem encaminhados, perdoaram-no. Se um dia houver necessidade, a vida os aproximará. O que importa, Marcos, é que você também foi prejudicado por eles e os perdoou. Luiz, me lembra agora das propostas que fiz e que não cumpri. Mas a culpa também foi de Mara, que me impediu. Marcos, meu companheiro, Luiz carinhosamente elucidou. Não jogue a culpa de seus atos em outros. Se quisesse, se tivesse realmente vontade, teria feito. Deixou-se dominar por ela, porque no fundo era isso que desejava. Mara é realmente voluntariosa, e para você foi mais cômodo atendê-la. Do mesmo modo, muitos aqui no plano espiritual tentam se justificar. Não trabalhei espiritualmente quando encarnado, não atendi a conselhos e apelos de amigos, porque minha esposa ou meu esposo, filhos, etc., impediram-me. Outros desculpam-se dizendo que eram pobres, não tinham nada para dar, eram necessitados. São desculpas que dão a si mesmos. Esquecem que pobre materialmente pode dar de si fluidos, bondade, horas de trabalho e orações. Necessitados? Há tantos modos de se passar de necessitados a colaboradores, e todos têm essa obrigação. Somente não se transformam os acomodados e os que realmente não querem. Nem a doença física é empecilho para quem quer ser útil. O cego pode usar a palavra, o mudo as mãos, etc. Exemplos não faltam, como de Jerônimo Ribeiro Mendonça, um tetraplégico e cego que com seus livros e palestras, chamou muitos irmãos ao caminho do bem e com seus exemplos incentivou muitos a se resignar, a ser como ele. E os necessitados espiritualmente, Luiz continuou, após ligeira pausa, podem mudar de hábitos e atitudes, evangelizando-se e seguindo o caminho do bem, porque assim as dificuldades serão ultrapassadas. É sempre mais fácil colocar a culpa de nossas falhas e fracassos nos outros, como se eles fossem donos do nosso livre-arbítrio. Quando queremos, sempre damos um jeito, embora reconhecendo que, em muitas ocasiões, os empecilhos são fortes e que se necessita de muita coragem para vencê-los. Mas esse não foi o caso que mencionamos. Marcos abaixou a cabeça, mas foi abraçado amorosamente pelo instrutor, pois entendeu que não recebera uma censura, porém preciosa lição. É verdade, Luiz, não foi o meu caso. A porta larga me foi mais cômoda, mais fácil. Tentava isentar-me culpando Mara. Aqui, neste local, prometi dedicar-me aos pobres, às crianças doentes, carentes de médicos e remédios. Adiei, deixei para amanhã o que poderia ter feito, e não tive amanhã. Penso mesmo que adiaria sempre se amanhã. Quando podemos fazer, é nosso dever realizar. Adiar ou não fazer é tarefa não cumprida, é lição não aprendida. Sofremos muito quando podemos e não fazemos o bem. Será, Luiz, que um dia serei digno de trabalhar em nome de Jesus? Poucos de nós são dignos de trabalhar em nome de Jesus, mas, como a sua misericórdia é grande, todos de boa vontade poderão fazê-lo. Basta querer. Quando todos foram atendidos, reuniram-se os médiuns na frente da figura de Jesus e oraram a prece de Cáritas. Uma chuva de fluidos salutares, coloridos, caiu sobre todos, terminando o trabalho da noite. Luís e seus pupilos despediram-se dos amigos da casa, os quais tão bem os haviam recebido, e seguiram para o pátio. O instrutor, aproveitando os últimos momentos em que estariam juntos, pois a excursão terminara e agora iria cada um para seus afazeres na colônia, elucidou-os.
São duas as parábolas em que Jesus se refere aos muitos que são chamados e aos poucos que são escolhidos. A dos trabalhadores da vinha, em que o Senhor contratou trabalhadores em diversas horas do dia e pagou-os igualmente. Aprendemos essa parábola que o senhor da vinha sai a chamar pelos trabalhadores, dizendo ser muito importante que eles estejam à disposição do chamado divino. Devemos nos preparar para a hora em que formos chamados, para que estejamos prontos a atender. Porém, o que acontece conosco é que sempre estamos envolvidos nos acontecimentos materiais, preocupados com o mundo físico, e ficamos apegados ao que gostamos. Permanecemos escravizados aos bens terrenos como se essa fosse a finalidade da existência humana, e ficamos surdos aos chamamentos. Na parábola da festa das núpcias, há os escolhidos. Primeiro o Senhor mandou seus servos chamarem os convidados que se recusaram ao apelo. E as recusas continuam as mesmas até hoje, quando se trocam as coisas materiais pela realidade espiritual. São preocupações com propriedades materiais, prazeres sensuais e divertimentos sociais. E muitos não têm coragem para atender ao convite do Senhor, envergonhando-se porque, para a maioria, quem não corre atrás dos bens materiais é considerado tolo, digno de compaixão. E as recusas são desculpas mentirosas e enganadoras. O convite se deu para todos, por toda a terra, para os bons e maus, e os chamamentos continuam, pois todas as religiões convidam os homens ao grande banquete. Porém, não basta frequentar uma seita, embora seja isso importante, porque as religiões podem nos dar um ambiente propício, mas não é o bastante. Temos que construir em nós a vestimenta nupcial, isto é, purificar-nos, tornarmos-nos bons. Depois dos chamados chegarem ao banquete, o Senhor vê um que não está com a veste nupcial e pergunta o porquê de estar presente sem estar devidamente vestido. O convidado emudece. O Senhor ordena que seja lançado às trevas exteriores. O mundo físico, Jesus o comparava às trevas, e o mundo espiritual, à luz, ao banquete. E escolhidos são somente aqueles que se esquecem de si mesmos, que amam a Deus e as criaturas acima do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Nossa responsabilidade é grande, pois não significa que, por estarmos desencarnados, é que somos os escolhidos, porque ainda estamos sujeitos a outras reencarnações. Somos peregrinos e, por períodos, estamos ora desencarnados, ora encarnados. Somos sempre chamados e, por nossas atitudes, é que seremos os escolhidos. Como donos de nosso destino, podemos escolher sobre o nosso amanhã. Para adquirir felicidade, necessitamos estudar, trabalhar, meditar. Não nos redimimos por atos externos, que podem até ser úteis, mas só o amor, o fazer por amor, é que nos redimirá. Estamos sempre sendo chamados. Vamos, portanto, atender o Pai amoroso, que, de braços abertos, recebe carinhosamente seus filhos pródigos. Após pequena pausa, Luiz finalizou. Bem-aventurados os que fazem por onde ser escolhidos, porque muitos são os chamados. Uma nova esperança motivou Marcos, porque teria outras oportunidades para purificar-se, atender ao convite do banquete e se esforçar para ser um dos escolhidos. Emocionados, partiram. Do alto, via-se a terra azul, esse abençoado educandário celeste.